A gente aproveita agora para conversar com Darcy de Matos, que vem conversar com a gente neste momento, agora, para que a gente continue conversando e entenda um pouco qual que é a previsão, a expectativa para essa votação. Seguimos com Basília, seguimos com Pedro Duran também. Deputado, obrigada por conversar com a gente. Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos os telespectadores da CNN. Prazer falar com vocês sobre esse tema tão sensível que tem mobilizado o Brasil. Aproveito, deputado, antes da gente começar nossa entrevista, para só deixar registrado aqui que a gente há pouco conversava, então, com a ex-deputada lá pelo Rio de Janeiro. E só para deixar claro que a gente entrou em contato já com a defesa de Domingos Brazão, mas ainda não obtivemos retorno com relação às denúncias feitas pela ex-deputada. Mas agora sim a gente segue com o senhor deputado para entender qual que é a expectativa para a votação, especificamente na CCJ. A gente já tem a informação que o senhor vai defender, então, que sim, ele seja preso, mas gostaria de ouvir a sua avaliação se a expectativa é de que exista uma votação na CCJ ou que possa ser, inclusive, uma votação simbólica que vá direto para o plenário. Qual que é a sua avaliação? Bem, ontem, quando eu fui designado para relatar na CCJ, devo ser também o relator no plenário, eu mudei a minha passagem e vim a Brasília rapidamente. Estudei bastante o processo ontem à noite. Agora, daqui a alguns minutos, vou estar com a consultoria para formatar o parecer que eu pretendo apresentar até as 14 horas, até o meio-dia, na CCJ, e o meu desejo eu estou buscando dados exatamente para manter a prisão do parlamentar. Por quê? Porque a Lei 12.840, 850, ela configura, ela dá a condição legal do flagrante delito em caso de obstrução de justiça e organização criminosa. E foi essa decisão, foi nessa linha que o STF decidiu. Então, a votação aqui na CCJ e no plenário, aqui é uma casa política, não é uma votação jurídica. Nós vamos votar e decidir se mantemos a prisão ou não. E com certeza absoluta nós vamos manter. O meu parecer vai ser nessa linha. E eu sinto um clima bom aqui na Câmara dos Parlamentares para buscar o quórum qualificado, que é 257 votos. Até porque esse crime é um crime bárbaro, um crime que estava sem uma decisão, sem um resultado final há 6 anos, e um crime contra a mulher, contra a democracia. É um crime político e nós temos que acabar com isso. E a Câmara tem uma praxe que, em caso de homicídio, a Câmara tem se posicionado para manter as prisões e, sobretudo, para caçar os parlamentares, que isso aí deve ser um processo posterior. Portanto, essa é a minha posição e eu estou convicto, só estamos formatando aqui a parte final do parecer para que a gente tenha consistência jurídica para defender o parecer na CCJ e, posteriormente, no plenário. Eu vou conversar com o presidente Arthur Lira daqui a pouco, mas eu soube, o meu líder conversou com ele, o Antônio Brito, a presidente da CCJ também, a Carolina Detoni, que é catarinense, conversou com ele, e me parece que o desejo é de votar na CCJ hoje, vai ser votado à tarde, deve ser uma das primeiras pautas da CCJ, e o desejo do presidente é dar celeridade. Então, é possível que seja votado no plenário ainda hoje à noite ou amanhã no máximo. Basília. Deputado, eu tenho muitas perguntas para fazer para o senhor, mas eu queria saber sobre o aspecto das defesas. Há pouco a gente entrevistou uma ex-colega de Assembleia do Domingos Brazão, que é o outro irmão, e ela falou várias denúncias contra este político, também importante, ali no Rio de Janeiro. A gente tem ouvido dos defensores, então quem é advogado tanto do Domingos quanto do Chiquinho Brazão, que eles são inocentes, que estão sendo vítimas de perseguição política, até mesmo afirmam que nem conheciam a Marielle Franco. Então, dito isso, a conversa que eu tive há pouco com o advogado do Domingos Brazão, eu queria saber sobre a defesa do Chiquinho Brazão. Os senhores que em poucas horas vão analisar se mantém ou não a prisão deste deputado federal do Rio de Janeiro, o que vocês já ouviram de defesa por parte do próprio Chiquinho? Não sei se ele ligou, mandou mensagem para os senhores ou os advogados dele? Olha, a defesa jurídica, a fundamentação dos acusados tem que ser feito na instância
adequada, que é do STF, no Judiciário. Como disse, nós aqui hoje, na CCJ e no plenário, hoje e amanhã, enfim, essa semana, nós vamos, aqui é uma casa política, nós vamos votar pura e simplesmente se nós mantemos ou derrubamos a prisão do deputado Chiquinho Brazão. É claro que nós vamos fazer uma fundamentação jurídica, porque a dúvida, o parlamentar pode ser preso, ele só pode ser preso em flagrante em virtude do foro privilegiado. Mas a Lei 12.850, ela configura a obstrução de justiça com a organização criminosa, o flagrante delito. Foi isso que o STF fez. E, com certeza absoluta, nós vamos manter. Para essa questão de inocente ou não, isso é uma questão que, com certeza, eles vão tentar, vão discutir nas barras da Justiça, com a STF, não cabe à Câmara. Pedro Duran. Eu estou entendendo, deputado, bom dia para o senhor, que é basicamente um processo pro forma, então, porque se não tem... O sujeito está preso, não pode se defender. A defesa dele também não vai ser levada para poder participar dessa discussão. Estou entendendo que vocês... Não, eles poderão fazer... 3 vezes, por 3 poderão fazer, e com certeza absoluta eles farão essa defesa. Os advogados? Da CCJ, exatamente, no representante do parlamentar, no plenário, né? E vão fazer a defesa agora. A casa, e eles vão apresentar argumentos jurídicos, enfim, as suas argumentações, mas a casa vai votar se mantém ou não mantém, que o meu parecer deve ser nessa linha de manter a prisão, e eu sinto um clima para buscar com facilidade os 257 votos. Até sobre isso é importante perguntar, deputado, e era nesse ponto que eu queria chegar, que essa decisão de prender o Chiquinho Brazão foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que tem recebido críticas de muitos deputados, especialmente daqueles envolvidos em outras operações também conduzidas por Alexandre de Moraes. Apesar de ser o Alexandre de Moraes, isso deve ter o apoio dos deputados? Como está esse clima, essa relação entre os teus colegas aí na Câmara e o ministro do Supremo? Você tem total razão. Há restrições de muitos parlamentares com relação à atuação do ministro Alexandre de Moraes. Diz respeito a busca e apreensões, prisão de parlamentares, como já aconteceu aqui há poucos anos, mas esse caso é um caso bárbaro, um caso consolidado, um caso que mobilizou o Brasil, né? Então, eu percebo da direita, da esquerda, de centro, uma posição muito forte no sentido da manutenção da prisão do parlamentar. Basília. Eu queria que o senhor explicasse para nós como que a classe política vê, então, a morte de Marielle Franco, todas as circunstâncias ali já detalhadas pela investigação, até como forma de explicar por que o senhor, como relator, e tantos outros deputados estão adotando essa postura firme de não querer serem associados a um assassinato ou a um deputado acusado de ser o mandante de um assassinato. Como que o senhor vê o caso Marielle Franco e em que medida isso é colocado como fator decisivo para os senhores confirmarem a prisão do deputado Chiquinho Brazão? Olha, a Câmara, nós, parlamentares, nós temos que dar uma resposta dura e vamos dar, porque o caso Marielle Franco mobilizou o Brasil. Como disse, é um crime contra a democracia, um crime político, um crime contra a mulher, e não só esse caso. Todos os casos de homicídio, de assassinato que tenham essa conotação, a posição da Câmara historicamente é unânime, né? Nós vamos agir rigorosamente. E esse caso foi um caso que há 6 anos que não havia sido elucidado. Quer dizer, agora houveram insinuações, brigas políticas, acusações de ambas as partes, e agora a gente vê que estamos chegando a uma solução. Portanto, a Câmara não poderia ser diferente, na condução, na liderança do presidente Arthur Lira. Vamos dar uma resposta dura, como foi dado no caso da Flor de Lis e tantos outros casos que aconteceram de homicídio aqui envolvendo parlamentares. Essa é a nossa posição, não poderia ser diferente. Pedro? Queria saber se te surpreendeu o envolvimento do deputado Chiquinho Brazão com esse caso, deputado, e também perguntar se o senhor se deparar com algum colega de parlamento que tenha a intenção de votar
para que a prisão seja derrubada. Qual é o argumento que o senhor vai usar para poder convencê-lo de que a prisão deve ser mantida? Olha, eu fiquei surpreso, porque trata-se de um parlamentar, não é? Mas, e com certeza no debate na CCJ, no plenário, terão alguns parlamentares que vão arguir a inconsistência da prisão em flagrante do parlamentar. Mas, como disse, juridicamente o STF tem razão e nós vamos nessa linha. Quer dizer, a obstrução da justiça associada à organização criminosa configura o flagrante delito, mesmo tendo foro. Então, é nessa linha que nós vamos atuar e vamos para o debate. Então, a gente precisa ouvir, precisa entender o contraditório, mas essa aqui é uma casa democrática, quer dizer, ganha quem tem voto. E eu tenho a convicção de que nós vamos buscar na CCJ a maioria absoluta e em plenário 257 votos, dando uma resposta ao Brasil. Não poderia ser diferente. A Câmara não pode ser envolvida nessas questões de crimes bárbaros, de condutas erradas de parlamentares. Então, todo mundo tem que ser punido. Quer dizer, todo mundo tem que cumprir a lei. Seja parlamentar, seja magistrado, seja cidadão comum. A lei foi feita para todos e é nessa linha que nós estamos atuando. Para encerrar agora, deputada, a última pergunta da Basília. Queria só falar sobre o rito. A votação é aberta? Em qual o peso da votação de um caso como este, pela manutenção da prisão de um deputado federal, tem o fato da votação ser aberta? Então, a gente não está falando de voto secreto. Os deputados terão que ir lá e dar a cara a tapa, mostrar os seus posicionamentos, se contra ou a favor desta prisão. Então, do ponto de vista do rito, queria que o senhor explicasse o passo a passo que acontece. Então, agora, a defesa tem 3 oportunidades de se manifestar e sobre o fato da votação ser aberta. Exatamente. Nós vamos, eu vou apresentar até o meio-dia o parecer na CCJ e deve ser votado ainda hoje à tarde, deve ir a plenário hoje ou amanhã. A defesa terá a oportunidade de apresentar seus argumentos, não é? E eu tenho certeza que nós vamos buscar esse quórum qualificado. Deve haver um debate acalorado, né? Mas nós vamos argumentar de que a prisão em flagrante delito ela tem fundamentação jurídica, apesar de que a posição da Câmara é uma posição eminentemente política, porque a casa é política, e eu tenho certeza de que esse assunto vai se resolver, o parlamentar continua preso, e aí o rito do judiciário, lá no judiciário, o parlamentar com os seus advogados vão apresentar as suas argumentações, né, de inocência. Então, esse é o rito e eu tenho certeza que a gente resolve isso esta semana ainda. Muito bem, nós conversamos com o deputado Darcy de Matos, relator do processo que analisa a prisão do deputado Chiquinho Brazão. Muitíssimo obrigada pela disponibilidade, deputado. Um bom trabalho para o senhor por aí, um bom dia.